Dali Rapaze, bora de ciências. Assunto de hoje, sistema digestório. Primeira coisa que eu tenho que saber, professor, disso aí, é que sistema é conjunto de órgãos. Então, sempre que tu vê uma composição de palavras, cuja primeira palavra é sistema, sistema cardiovascular, sistema linfático, sistema respiratório, você tem que ter em mente que o sistema remete ao conjunto de órgãos. Então, como aqui o assunto da aula de hoje é sistema digestório é o conjunto de órgãos responsáveis pelo processo de digestão. Professor, então quer dizer que o sistema digestório é o conjunto de órgãos responsáveis pela digestão? Exatamente. Só que a digestão, ela é uma função extremamente complexa, né? Que ela começa na boca, se desenvolve por todo o corpo e ela finaliza no ânus. Então, vamos para outro slide aqui. Então, ó, aqui a gente já tem, deixa eu pegar a canetinha aqui, a gente já tem aqui isso aqui, ó. Onde é que se inicia? Então, ó, se inicia na boca e termina no ânus. Então, ó, se tu observar aqui, aqui está a boca do cidadão, né? Então, ele começa aqui e ele vai terminar aqui, ó, no ânus, que é a porção final do intestino grosso que a gente vai aprender daqui a pouco. Então, sistema digestório, conjunto de órgãos responsáveis pela digestão. Onde é que começa? Na boca. Onde é que termina? No ânus. Em resumo é isso. Tranquilidade? Vamos nessa. Ó, existe uma grande característica do sistema digestório que muitas vezes a gente não compreende, que está relacionada aqui, ó, ao tubo digestivo e aos anexos digestivos. Como assim, professor? Vamos ver agora. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, vê. A gente está vendo aqui, ó, que temos os tubos, ou tubo aqui, né, melhor dizendo, e aqui os anexos. Então, ó, presta atenção. Imagina um cano. Esse cano de PVC que passa água dentro. Vou desenhar aqui um caninho. Ó, imagina um cano. Se eu pegar, trocar de caneta, de cor de caneta aqui. Se eu pegar uma bolinha, soltar aqui. Tu concorda comigo que essa bolinha ela vai rolando, até sair aqui? Isso é um tubo. Tubo é alguma coisa que tem início e fim. Então, ó, tu concorda que a boca é um buraco? Beleza. Aqui no ânus, que é onde termina, também não é um buraco? Beleza. Então isso aqui é um tubo. Então, o sistema digestório ele é dividido em tubo e em anexos. Professor, o que é um anexo? Vamos lá. Imagina aqui que tem um cano de PVC, né? Tu concorda que eu posso fazer, vamos dizer, eu posso amarrar uma corda aqui ao redor do cano. Concorda comigo? Amarrei uma corda. Eu posso também colocar aqui uma torneira. Uma torneira aqui, ó. Vai sair água. A água, ela, normalmente ela passa por dentro da torneira? Não, ela não passa por dentro da torneira. Mas a torneira ela é importante aqui para esse tubo. Por quê? Porque é a torneira que vai permitir a passagem dessa água. Então, ó, essa estrutura aqui da torneira, que é o que abre e que fecha, a água não passa por dentro dela, mas ela está ali desempenhando uma função nesse tubo PVC. Então, ó, nesse exemplo aqui que a gente viu, tanto a corda quanto essa parte da torneira seriam os anexos. Então, quando a gente fala em anexos, são órgãos que estão ali dentro do sistema, mas que o alimento ou o líquido não passa por dentro dele. Está ali só auxiliando. Então, tubo é por onde o alimento, a água, percorre. Anexos são estruturas ou órgãos que estão ali localizados ao lado, mas cujo alimento e a água não passa por dentro, beleza? Beleza, então, ó, agora a gente vai nomear essas estruturas. Então, para ficar mais fácil a nossa compreensão, a gente vai pegar uma canetinha aqui e vamos botar primeiro os anexos em vermelho, depois a gente vai, muda de cor e vê o tubo, certo? Então, ó, presta atenção aqui. Tá vendo essas três bolinhas amarelas aqui? O nome disso aqui é glândulas, né, porque são três, salivares. Já deve ter escutado falar essa palavra aí, salivares. Professor, então as glândulas salivares, está faltando um acento aqui, são anexos? São. Por que anexos? Porque o alimento não passa por dentro dela, mas ela tem fundamental importância. Ela vai produzir ali uma enzimazinha, que é uma substância que vai auxiliar na quebra dos açúcares dos alimentos. Por exemplo, pão,
Um exemplo mais clássico, hóstia. Quem é católico e usufrui daquela hóstia, o que é que acontece? Quando o padre coloca na boca, ela dissolve, né? Por que ela dissolve? Porque a enzima produzida nessas glândulas salivares, ela vai quebrar essa hóstia, fazendo com que ela seja dissolvida, né? Isso é um processo digestório que está iniciando na boca, certo? Ó, tá vendo esse órgão aqui que parece um triângulo? Isso aqui é o fígado. Bora botar o nome aqui, ó. Fígado. Professor, o fígado é um anexo também, é? É, o fígado é um anexo. Beleza? Então vamos embora. Tá vendo esse negocinho aqui verde, essa pontinha e essa? Isso aqui é um órgão chamado de pâncreas. Pâncreas. Professor, tem mais algum anexo? Tem. Tá vendo essa bolinha verde aqui? Isso aqui é a vesícula biliar. Biliar. Então, ó, glândulas salivares, fígado, pâncreas e vesícula biliar. São os 4 anexos digestórios. Professor, e os órgãos do tubo, agora feito caldo de cana? Vamos botar aqui de preto. Ó, esse aqui todo mundo está cansado de saber, né? Boca. A boca, pessoal, ela tem uma estrutura bem interessante porque ela é formada por subestruturas. Na boca tu encontra os dentes, tu encontra a língua. Então, a boca, no geral, é responsável aí pelo trato inicial digestório. Beleza? Tá vendo essa estrutura redondinha aqui? O nome disso aqui é faringe. Faringe. Inclusive, para você que acha que forró e brega são coisas de outro nível, não. Existe uma banda aí chamada Faringes da Paixão, né? Ou seja, os caras estudaram ciências para poder botar o nome dessa banda. E deram uma homenagem aí ao trato digestório. Então, ó, de novo, boca e faringe são os primeiros órgãos do tubo digestório. Aí, ó, tá vendo esse negócio aqui que parece um tubo? Isso aqui é chamado de esôfago. Esôfago. Ó, tá vendo esse órgão aqui rosadinho e tal? Isso aqui é o famoso estômago. Estômago. Professor, e esse aqui que eu tô vendo que é meio marrom? Intestino grosso. Grosso. E esse daqui, que é o mais rosadinho, é o intestino delgado. Para você que nunca ouviu falar nisso, pessoal, delgado quer dizer fino. Se tem um intestino grosso, é um intestino mais fino, que é chamado tecnicamente de delgado. Essa parte aqui, final aqui, é o ânus. O ânus é a porção terminal do intestino grosso. Professor, só são essas partes? Não, não só são essas partes. Isso aqui é um resuminho, né? Mas quando vocês estiverem aí no ensino médio, vocês vão aprender que cada parte dessa tem outras partes, né? Mas, por enquanto, para a gente baixa isso daqui. Então, até agora, tu tem que saber que o sistema digestório é o conjunto de órgãos responsáveis pelo processo de digestão, que é dividido em tubo e anexo digestório. Tubo é por onde o alimento, a água passa, né? E é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos grossos e delgado. E no finalzinho do intestino grosso ali que é o ânus. E os anexos, que são glândulas salivares, vamos contar aqui, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas, beleza? Mas professor, e as funções? As funções só se for agora. Então vamos para cá. Boca. A boca ela capta o alimento. E ela tem outra função também, que é de mastigar o alimento, quebrar, cortar o alimento. E depois temos a língua que deglute. De o quê? Glute. Deglutir é engolir. Então, basicamente a boca capta, tritura os alimentos, amassa, etc. e engole. Depois o alimento ele vai passar pela faringe e pelo esôfago. Faringe e esôfago simplesmente vai ser um canal que o alimento vai passar. Só por curiosidade, o trato digestório ele vai de 9 até 15 metros. A depender do tamanho da pessoa, da idade, etc. Mas você vê que é uma coisa bastante grande, né? E aí, ó, depois que ele passou pelo esôfago e pela faringe, cuja função é conduzir o alimento, ele vai passar também pelo fígado.
Na verdade, ele não passa por dentro do fígado, ele vai passar pertinho do fígado. E o fígado, ele vai fazer uma coisinha ali. Ele vai lançar umas substâncias que vai auxiliar na quebra da gordura. Mas, professor, esse líquido é lançado diretamente do fígado? Não. O fígado ele vai lançar na vesícula biliar uma substância chamada bile. E essa bile ela vai ser de fundamental importância aí para quebra da gordura. Quando tu come um alimento muito gorduroso, um sarapaté, uma buchada, uma pizza com bastante queijo, né? Então tu precisa ter suco biliar, né? Ou bile, para poder quebrar essa gordura, senão tu fica passando mal. Depois, pessoal, temos aqui também o estômago, né? Esse estômago vai fazer o quê? Ele vai armazenar os alimentos e vai iniciar aqui o processo de digestão maior, né? O estômago ele produz umas substâncias ácidas que quebram esse alimento. Então o processo digestório, propriamente dito, acontece no estômago. Aqui abaixo temos o pâncreas. O pâncreas produz uma substância chamada de suco pancreático. Esse suco pancreático, juntamente com a bile, vai quebrar também as gorduras. Agora a gente chegou numa parte que é onde a bile e o suco pancreático são lançados, que é no intestino delgado. O intestino delgado recebe o lançamento dessa bile e desse suco pancreático, e aqui é onde acontece a absorção dos nutrientes. Os nutrientes são absorvidos aqui. Professor, e o intestino grosso? O intestino grosso absorve líquido, que porventura, depois que retirou o líquido em excesso, vai formar as fezes, e as fezes vão ser eliminadas pelo ânus. Beleza? Professor, esqueci de falar das glândulas salivares. Beleza, as glândulas salivares produzem saliva. E a saliva ela começa a digestão na boca, quebrando açúcares. Tranquilidade? Beleza, vamos embora. Bem, agora que já vimos um resuminho aí sobre o conteúdo, a gente vai realizar as atividades, ou melhor, a gente vai seguir esse roteiro para realizar as atividades. Então, quais são os roteiros? Vamos para cá, vamos para cá. Primeiro, a gente vai, deixa eu pegar uma caneta aqui, verde. Primeiro, a gente vai, ó, já que tu já visse isso daí, então primeiramente a gente vai responder as questões do livro número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Onde é que está isso aí? A partir da página 80. São questões simples, com a aula que a gente assistiu e com o textinho que tem no caderno de atividade você consegue responder, certo? Professor, terminei essas questões, velho. E agora? Agora tu vai mandar para mim o print, a foto, sei lá onde é que você vai fazer, dessas questões e teu nome completo, bem como a turma, para eu poder botar a tua frequência, né? Professor, eu tive dúvida fazendo essas questões, ou até em relação ao assunto. Aí só é tu falar comigo que a gente está disponível aí entre 8 e 10 da manhã. E ao pessoal da tarde, entre 1 e 3 da tarde, certo? E agora vocês só precisam estudar, né? Então, bons estudos, qualquer dúvida, fique à vontade. Outra coisa, algumas turmas, o índice de realização de atividades está muito baixo, então preste atenção nisso, resolva os exercícios, mande para mim, porque cada exercício desse vai pontuar no final do bimestre, tranquilo? Então, bons estudos e até mais.